Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, sejam bem-vindos a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e aqui a gente fala muito sobre saúde pública e também especificamente relacionado ao cargo de agente comunitário de saúde e o cargo de agente endemias. Então sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo onde a gente vai falar sobre a primeira parte sobre a saúde na Constituição Federal. Então já aproveita para se inscrever e apertar esse botãozinho vermelho aí, que não vai custar nada para você e vai me ajudar bastante, tá? Na gravação desse vídeo nós estávamos com um pouco mais de 80 mil seguidores, então a gente quer chegar aí, a nossa meta é chegar nos 100 mil, então conto demais com o seu apoio, tá? Então vamos lá, falar sobre Constituição Federal da Saúde. A Constituição Federal ela trata sobre vários temas e nós temos aqui desde a organização dos poderes, temos relacionados a finanças públicas, educação, temos também sobre do desporto, enfim, temos vários temas que ela julga importante e dentre eles nós temos relacionado à saúde, tá? E por que nós temos que estudar saúde da Constituição Federal, sendo que nós temos, por exemplo, a Lei 8.080, que é a lei mais importante da saúde? Você vai entender já já, tá? Por que eu tenho que estudar a Constituição, a Constituição Federal na parte da saúde se eu tenho uma portaria que trata sobre esse tema? Eu elenquei aqui e coloquei de propósito um embaixo do outro. Por quê? Um tem que obedecer o outro, tá? Então, no caso, a portaria em relacionada a forças normativas, ela tem que estar de acordo, ela não pode ferir os regramentos da Lei 8.080 e o da Constituição Federal. Se ela contrariar, ela é inválida nas partes que contraria. Mas ela normalmente segue o caminho dessas duas. A Lei 8.080 não precisa seguir aqui a PNAB, porque a PNAB tem que seguir a 8.080. Mas a Lei 8.080 precisa seguir os ditames da Constituição Federal. Então a Constituição Federal ela trata regras gerais e também algumas específicas que nenhuma lei federal ou qualquer outro tipo de norma que esteja abaixo da Constituição, ou seja, todas as outras demais leis e portarias, elas não podem contrariar o que está escrito aqui, tá bom? Então a importância de estudar o que está na Constituição Federal na parte da saúde, ela é elementar, tá? Ela é, assim, é a sua base. Eu até digo que para você estudar de uma forma melhor e adequada a Lei 8.080 e a PNAB, você tem que estudar a Constituição Federal, beleza? Então, vamos estudar esse trem aqui, que não é difícil, tá bom? Então, a parte da saúde ela começa lá no artigo 196, tá? Então começa longe, né? Sobre a saúde, depois de diversos temas tratados, aí é que a gente fala da saúde, beleza? Então, normalmente no seu edital tá lá, quando estuda a Constituição Federal da Saúde, artigo 196 adiante, que é o que a gente vai estudar, beleza? Então, a saúde é direito de todos. Vamos notar aqui porque a gente precisa fazer essa distinção. É direito de todos e dever do Estado. Beleza? É bastante importante. É para alguns? Não, é para todos. Tá? E o Estado tem que se virar para garantir. E tem esse dever de garantir esse direito. Através do quê? Através de políticas sociais e econômicas também, que tem como objetivo, qual que é o objetivo, gente? Que visa o quê? Redução dos riscos de doença e de outros agravos e também o acesso universal e igualitário às ações de serviços para promoção, proteção e recuperação do quê? Da saúde. Eu já ouvi essa palavra em algum lugar. Eu já vi essa tríade, promoção, proteção e recuperação. Sim, você já ouviu. A lei que disciplina isso é a Lei 8.080. Ela dispõe sobre o quê? Sobre a parte da saúde relacionada à promoção, proteção e recuperação. Tá? Então,
editar essa norma, a Lei 8.080, é uma das coisas, foi uma das políticas que o governo fez para que pudesse aí preconizar e valorizar a saúde, tá? Sempre buscando, gente, aqui temos outras ideias, né? O princípio da universalidade já elencado. Olha que letra maravilhosa. Esse L meu ficou muito bom. E o princípio da igualdade. Aqui nós temos o que, né? O princípio da universalidade, tratar todo mundo. Então o estrangeiro, por exemplo, ele não contribui com a previdência social no Brasil. Ele pode receber atendimento médico, não só como pode, ele tem esse direito. É uma obrigação dos profissionais da saúde atender esse estrangeiro que está em território nacional, tá? Igualdade. Ah, meu irmão, se você é rico, se você é pobre, se você tem, dependente da sua raça, etnia, orientação sexual, enfim, não importa. Todos têm que ser tratados de uma forma igual, tá? São princípios que estão aqui elencados no artigo 196, beleza? Buscando sempre o que, gente? A redução do risco de doença e de outros agravos também, tá bom? Aí o artigo 197, deixa eu apagar aqui para a gente se organizar de uma forma adequada. Deixa eu aumentar esse trem aqui para apagar com mais facilidade, né? Para a gente ser um pouco mais rápido. O artigo 197 fala que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Aqui a gente tem bastante informação e bastante orientação que eu também preciso pausar com você aqui e explicar de uma forma detalhada. Então, a primeira coisa, quando a gente fala sobre saúde, tanto relacionado às ações e serviços de saúde, é sempre de relevância pública. O que isso quer dizer, Gustavo? Significa que o governo, o Estado em si, aqui engloba a União, Distrito Federal, Estados e município, eles precisam ter um olhar mais adequado. Porque quando você presta o serviço para a saúde pública, você está cuidando da saúde como um todo. Então, é uma relevância pública bastante importante, tá? Então, cabe ao poder público dispor sobre essa regulamentação, a forma como vai ser feito para não virar uma bagunça, para que essa relevância pública seja observada, beleza? Mas a execução, o controle é feito pelo Estado, mas a execução ela pode ser feita diretamente, ou seja, pode ser feita pelo próprio Estado, que é a regra geral, tá? Então, no caso, por exemplo, o município pode criar um hospital. Então, é o próprio poder público aqui cuidando da saúde. Ou então, através de terceiros, tá? Seriam outras pessoas, que no caso pode englobar a pessoa física ou jurídica de direito privado, né? Incluso também aqui a administração indireta, como autarquias e fundações também, que estão dentro dessa coisa aqui. Outras pessoas podem também executar esses serviços. Então, quando uma pessoa física, vamos supor, um médico, numa consulta, orienta o paciente a parar de fumar, por exemplo, e aquela pessoa para de fumar, ela prestou um serviço de relevância pública. Ela contribuiu, porque a doença que às vezes pode acabar dando complicações, o número de medicamentos, o esforço que o Estado vai ter que fazer para manter a saúde daquela pessoa, ou até mesmo para evitar que ela morra, é muito grande. Então, quando, por exemplo, o médico orienta e a pessoa se assusta, a pessoa melhora, houve uma educação em saúde. Então, houve um serviço aqui de relevância pública. É um exemplo para vocês entenderem como que isso pode ser feito, por exemplo, uma pessoa física, tá? Aqui um profissional da saúde. O artigo 198 trata sobre as diretrizes, tá? Então, as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada, constituindo um sistema único, né, que é o que a gente chama de SUS, Sistema Único de Saúde, organizado de acordo com algumas diretrizes. Mas vamos lá, primeira coisa, rede regionalizada e hierarquizada, tá? O SUS sempre vai ter essa ideia, regional e hierárquico, tá? O mais pequeno sendo mais executado até o nível de complexidade, mas nada bagunçado, tá? Mas regionalizado, por quê? Para que os entes federativos, né, o poder público consiga atender a demanda daquela pessoa de uma forma mais adequada possível, tá? Hierarquizada para não virar bagunça, tá? E quais são as diretrizes? Quando a gente fala de diretrizes, nós estamos falando de princípios também, tá? Então, aqui nós temos os princípios da PNAB, nós temos os princípios da Lei 8.080, mas nós temos também os princípios expostos na Constituição Federal. Isso você tem que gravar? Com certeza, meu amigo, minha amiga, você tem que decorar isso aqui. São três. São três, gente. Você tem que decorar as diretrizes. Como que você vai diferenciar esses princípios das demais? Aí você vai ter que estudar de uma forma adequada. Alguns princípios aqui estão misturados com as diretrizes da Lei 8.080, por exemplo. Mas para você não errar na prova, tem algumas bancas que gostam de cobrar as diretrizes da Constituição Federal. No enunciado vai estar expressamente escrito assim, ó. Nos termos da Constituição Federal, aí você já abre o olho. Opa, está relacionado à Constituição Federal. São diretrizes do SUS. Então você exclui tudo que você sabe, né? Ignora naquele momento tudo que você sabe da Lei 8.080 e da PNAB e só foca nas diretrizes do SUS, que é o quê? Descentralização com direção única em cada esfera de governo. O que isso significa? Então vamos lá, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? A descentralização é colocar, por exemplo, a execução para os municípios. Porque daí o município vai entender melhor a necessidade daquele município, daquela pessoa. Tá? Descentralizar, tá? Dividir as tarefas. Cada um aqui tem uma atribuição que está totalmente interligada, mas específica para tratar melhor a saúde. E se organizando. Se organizando o que? Através de direção única. Então, nós temos uma direção para o município, para cada município, nós temos uma direção única para cada estado do Brasil, nós temos uma direção única para o Distrito Federal, nós temos uma direção única para a União. Quem que é a direção única da União, gente? Ministério da Saúde. Quem que é a direção única do município? A Secretaria Municipal da Saúde. Quem é do Estado? Secretaria Estadual da Saúde. Vocês entenderam aqui a lógica, né? Descentralização é uma diretriz de acordo com a Constituição Federal. Atendimento integral é uma diretriz. O que é o atendimento integral? É do início ao fim, tá? Atender a pessoa desde a primeira consulta até a cura, até todos os procedimentos necessários, desde consulta, exames e tratamento, tá? Com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais. Então, aqui no caso, prevenir é melhor do que remediar, não é? Essa é a ideia, tá? A prioridade sempre vai ser o quê? Na prevenção. Mas se a pessoa tiver com problema, aí nada mais justo e de direito para a pessoa que ela seja assistida através desses serviços assistenciais. E por último, participação da comunidade é outra diretriz. Participação da comunidade é dar voz à população para que ela possa, através de órgãos, enfim, ela consiga dar as suas opiniões e participar de fato nas deliberações do SUS. Isso é possível? Sim. Nós temos as conferências da saúde, que é feita a cada 4 anos para isso, e nós temos também os conselhos municipais de saúde, nós temos os conselhos estaduais de saúde também, que são órgãos permanentes também, que fazem ali também parte
desse controle social, a participação da comunidade. Mas também a participação da comunidade pode ser feita de outras maneiras também, mais amplas. Mas eu quero que você entenda aqui, nesse primeiro momento, que a participação da comunidade ela é essencial, ela é uma diretriz que está estabelecida na Constituição. Vamos supor que a Lei 8.080 não tivesse colocado a participação da comunidade. Ela colocou, porque é um princípio e diretriz da Lei 8.080 a participação da comunidade. Mas vamos supor que ela não tivesse. Esqueci. Caramba. Esqueci de fazer isso aí. Mesmo assim, o SUS, por a Constituição Federal ser a que manda, então o SUS tem que ter a participação da comunidade. Beleza? Continuando. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, que fala, né, sobre a Seguridade Social como um todo, com o orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Basicamente, temos várias fontes aqui para custear o Sistema Único de Saúde, tá? Então, temos o orçamento da própria Seguridade Social, que ali na Seguridade Social está englobado a Previdência Social, a parte de assistência social e a saúde, tá? É aqui a tríade da Seguridade Social. Mas também isso, cada ente federativo vai ter que dar um jeito aí de custear a saúde, além de ter, né, outras possibilidades de custeio também, tá? Os entes federativos, né, a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde recursos mínimos derivados da aplicação dos percentuais calculados sobre. Então, olha só, o que cai na sua prova, esse aqui é uma lei, né, que coloca aqui uma aplicação mínima para os estados e municípios. Não vem aqui ao caso para você entender. Isso aqui praticamente não cai em prova. Só que você precisa saber que os estados, Distrito Federal e os municípios têm uma lei que estabelece qual que é o mínimo para ser aplicado na saúde. Mas a União, a própria Constituição já deixa de uma forma expressa o quanto que ela precisa deixar de porcentagem para aplicação na saúde. Que é o que? Do caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não pode ser inferior ao quê? 15%. Pode ser aplicado 18% na saúde? Pode. Pode ser 16%? Pode. Pode ser 15,5%? Pode. Pode ser 20%? Pode. Mas não pode ser inferior a 15%. Tá? Na área da saúde, isso aqui é essencial, tá? Cai muito em prova também. Tá? Agora, vamos lá, né? Aí a lei é uma, como eu disse, né, é uma lei complementar que estabelece como que vai ser feita aqui a aplicação do mínimo. Essa lei ela tem que ser reavaliada para ver se está sendo suficiente para melhorar a saúde do Brasil, da população, a cada 5 anos, tá? Para poder verificar, né, essa lei complementar, os percentuais do que eu falei anteriormente, os critérios de rateio dos recursos da União, já que a União é a que paga mais, né, vinculados à saúde, destinados aos estados, Distrito Federal e aos municípios, e também dos estados, né, os estados têm mais dinheiro, que são destinados aos municípios, objetivando a progressiva redução de disparidades regionais. Né. Isso aqui é uma marca carimbada na própria Constituição Federal, né, diminuir as disparidades regionais. Isso está conseguindo ser concretizado? Não. Mas é muita diferença entre de estado para estado, de região para região. Isso ainda precisa ser melhorado em muito. Tá? Essa mesma lei complementar, né, vai estabelecer isso, vai estabelecer isso aqui e também vai estabelecer essa aqui, as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com a saúde nas esferas dos entes federativos. Né? Uma forma aí também como vai ser controlado essa execução, esse serviço, beleza? Lei 8.080, PNAB, a própria Constituição Federal e a Lei 8.142 são assuntos
que a gente fala de que é legislação em saúde. Cai muito em prova, tá? Se você tiver interesse nesse tipo de material, onde eu peguei todas essas leis aqui e fiz mais de 150 questões para você, tá? Em PDF, com comentários bonitinho, separado aqui para você estudar essas matérias. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, meu e-mail que estão na descrição ali, que eu faço assim um preço bem tranquilo para você. Só este material custa R$10. Se você está fazendo para cargo de agente comunitário de saúde, para cargo de agente de endemias, ele está incluso com outros materiais aí em outros valores de 15, 20, R$25, mas ele vem como um combo a mais para você também, para você adquirir aí este conhecimento também para este conteúdo, tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.